Pronto, gente. Um pouquinho atrasada, porque a gente estava ajeitando aqui a câmera para as Libras com a Priscila, que já está aqui com a gente. Vamos aguardar só um pouquinho. A Cibele também vai entrar. Pronto, deu tudo certo. Espero que vocês estejam vendo. Para mim também é uma novidade muito bacana poder passar essas informações para essa comunidade também, né? Porque de outro jeito a gente não conseguiria. Então a Priscila está possibilitando isso para a gente, é muito bom. Esperando a Cibele. Enquanto ela não entra, vou me apresentar rapidinho, até para a gente não perder muito tempo, né? Porque é muito assunto para falar em uma hora. Então, eu já tinha falado hoje um pouquinho do Stories para vocês. Meu nome é Daniela Fontinelli, eu sou terapeuta sexual, com ênfase em atendimento a mulheres, principalmente com problema de baixa libido, desejo, falta de orgasmo, que está muito ligado ali, né? Mas eu faço atendimento clínico, então agora só online, né? Nessa época de pandemia. Mas vocês podem entrar em contato comigo depois. Ah, acho que a Cibele já chegou. Deixa eu ver aqui. Solicita a Cibele para entrar, por favor. Antes que eu faça alguma bobagem aqui. Só um minutinho que ela já vai entrar. Já tá aí, tá chegando. Olá! Oiê! Tudo E bem? aí? Eu tô dando risada aqui, porque nós somos duas arcaicas na internet. Muito, muito. Mas a gente consegue. Eu falei para você que tudo ia dar certo se a gente Consegue! dá. Eu tô aqui, ai meu Deus, onde é que eu solicito para entrar nesse negócio? Ai, ai. Tudo E certo? aí, né? Nenê Tudo, dormiu? que delícia. Dormiu, graças a Deus. Ai, Dan, acho que agora não tá mais dando para ver a Priscila. Pera aí. Por que que Acho não que tá você vai dando ter para que. ver? Porque daí eu fico na parte de baixo. Pera aí, a gente dá um jeito aqui. Uhum. A gente vai ter que colocar Já alguma mais coisa para para ela ficar mais. cima. Pera que eu já É, sabia que isso poderia acontecer de alguma forma. Eu tenho vários potes aqui, a gente vai dando um jeito. livros, né? Pera aí. Oi? Ah, tá bom. Ah, você não tá ouvindo porque eu tô com fone, não é por causa disso? O fone vai ter que ficar sem fone, estão me ouvindo? Todo Eu tô te mundo? ouvindo bem, Dani. Ah, e agora, Pri? Então tá, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, porque estou concorrendo aqui com a Priscila. Tudo ajeitadinho? É, Tá acho que bom? agora dá pra ver bem. Tá ótimo. Foi? Foi sim. Ai, que Então bom. vamos lá, né? Eu já me apresentei. Quer se apresentar também rapidinho? Então, deixa eu dar um início aqui, e aí você já se apresenta e já fala, tá? É, Beleza. Bom, viemos aqui hoje falar então de um assunto um pouco polêmico para algumas pessoas, para outras não, né? Que é a educação sexual infantil e também a prevenção de abuso sexual infantil, né? Que nós conversamos bastante antes também, né? Sim. Receio até desse tema, porque as pessoas têm muitas ideias equivocadas sobre o assunto, mas a gente veio aqui exatamente para isso, né? Porque é Uhum. de duas umas, existem pais que têm essa preocupação, né, de proteger os seus filhos contra um abuso,
E tem aqueles outros que não estão preocupados porque acham que as crianças estão 100% seguras, porque estão sempre juntos. Isso nunca vai acontecer, porque nós somos de uma família boa ou de uma família estruturada, que seja, né? Mas as pessoas acham que elas estão totalmente livres de qualquer perigo desse, né? Mas a Uhum. gente sabe que uma criança que não tem educação nenhuma, pode ser que nunca ela venha a sofrer nenhum abuso, que é o que a gente espera, né? Que seria o correto. Mas se ela se vir de frente com o abusador, ela vai estar totalmente vulnerável. Porque a criança ela já é vulnerável frente a um adulto. Mas um abusador, ela vai estar totalmente vulnerável e aberta para receber aquele abuso e as demais consequências ao longo da vida, né? Então, Exatamente. é por isso que a gente está aqui, para alertar, né, os pais, mostrar exatamente qual que é a importância da criança ter uma educação sexual e o que significa essa educação sexual, né? Porque é isso, principalmente, que as pessoas têm de ideia, que a gente vai... O que a gente vai ensinar para uma criança ou para um adolescente, né? Não é perigoso ficar falando sobre isso, sobre sexo, tal, né? Vai Então, incentivar, né? exatamente, é por aí que nós vamos. Pode se apresentar, então, Legal. por favor, Sil. Tá, então vamos lá. Bom, meu nome é Cibele Alves, eu sou dona do perfil Que Tabu é Esse? E meu trabalho é basicamente alertar pais, né, como você colocou, sobre essa questão, esse perigo do abuso sexual, além da educação sexual, né, ajudar esses pais a lidar com essas crianças, com a educação sexual dessas crianças, e também a olhar para a própria sexualidade, porque é muito difícil a gente conseguir falar com os nossos filhos sobre sexualidade de uma forma natural, se esse é um tema difícil para a gente, né? Se é um tema constrangedor. E, em geral, a maioria das pessoas não teve educação sexual, né? Acho que a grande maioria da população a gente vem de gerações em que não se fala sobre esse tema, existe um tabu muito grande, e isso normalmente vai se replicando, né? De pai para filho. E aí a gente tem. É muito difícil agora a gente querer fazer essa mudança, a gente educar os nossos filhos de uma forma diferente, se a gente não conseguir olhar para a nossa própria sexualidade. Então é muito importante olhar para essa questão também. E isso que você comentou, Dani, é muito engraçado, né? A gente não pode falar sobre isso, porque a gente vai incentivar, né, as crianças. Primeiro porque tem essa visão errada, né, da educação sexual, como se a educação sexual fosse falar de sexo, fosse... Opa, caiu ali. Então, pediu para eu arrumar a luz, mas pode falar, desculpa. Tá, não, acho que agora tá dando para enxergar melhor ela. Então a gente tem essa informação errada, né, primeiro, de que educação sexual é falar de sexo, né, é ensinar crianças de 3, 4 anos a usar camisinha, por exemplo, que não faz o menor sentido, né? E, ao mesmo tempo, a gente acha que falar sobre isso na adolescência ou numa certa idade, a gente vai incentivar os adolescentes, né, a fazerem sexo. E aí eu sempre me questiono, poxa, quem é que incentivou? Né, que adolescente que precisa de incentivo, né, precisa de o pai falar sobre sexo para ter vontade, né, de fazer. A gente tem toda a natureza aí que faz isso por nós, né? A gente tem uma série de hormônios ali que começam nessa fase que já fazem esse trabalho por nós. Não é ninguém falar que vai incentivar, muito pelo contrário. A gente já tem estudos de que países que começam a educação sexual precoce, né, desde ali do jardim de infância, os adolescentes têm uma experiência sexual mais tardia, né? Eles demoram mais, as experiências são mais conscientes, são mais prazerosas. Então, assim, falar de educação sexual só traz benefícios, né? A gente não está incentivando nada que a própria natureza já não esteja fazendo. Sim. E uma outra coisa também que é bem interessante, as pessoas têm uma ideia também que isso só acontece nas classes mais pobres também, né? Ou de famílias que são Sim. estruturadas. E eu lembro muito bem quando a gente fez o curso juntas, né, sobre o assunto,
que foi comentado que esse é um problema bem democrático, né? Que assim, ele não escolhe raça, não, né? Não escolhe idade, não escolhe família, não escolhe classe social, né? Ele está presente em todas as classes, mas eu acho que tem um dado que acho que nas classes mais altas, ele é mais subnotificado, né? Porque as famílias acabam notificando menos, né? Até pelo caso de passar essa vergonha na minha família, o nome da família e tudo mais, né? Mas ele está Exatamente. em todas as classes, né? A gente não pode ter achar que está livre dela, né? Na verdade é isso, eu acho que é isso, né? Nas classes altas a parede só é um pouco mais grossa, né? E aí os vizinhos não ficam sabendo quando a gente fala de classes mais baixas, mas a gente tem ainda essa sensação, primeiro, de que é uma questão de gente pobre, de gente miserável, isso só acontece no barraco, lá embaixo da ponte, né? A gente enxerga isso muito distante de nós, o que complica muito, porque quando a gente vê isso muito longe, quando ele acontece ali embaixo do nosso nariz, a gente não consegue enxergar, né? Porque a gente está vendo ali de forma muito longe. Mas a verdade é essa, é que quando ela acontece em classes mais altas, normalmente não chega a ser notificado, né? O conselho tutelar, a polícia, ou né, quem quer que seja, porque tem uma imagem a se zelar. Né? E a gente ainda coloca muito o abuso sexual como uma falta de informação no sentido de ignorância, né? São pessoas mais ignorantes, né, que fazem isso, é só aqueles chucros, né, que não têm educação. E assim, e tem um dado muito interessante, né, de uma pesquisa que foi realizada dentro de cárceres, né, com abusadores sexuais, de que, assim, em torno de 80% desses abusadores, eles tinham uma inteligência normal ou uma inteligência até acima da média, né? Como o abuso, ele é muito estratégico, né, para que o abusador consiga abusar e não sofrer, e não ser pego, ele precisa de muitas estratégias, né? Então, assim, é impressionante, né, quando a gente fala sobre as táticas do abuso, realmente, assim, os abusadores são muito espertos, né? Eles têm toda uma forma de envolver a criança e a família para não serem pegos, né? Então, não significa que pessoas, né, mais ignorantes no sentido de cultura mesmo, não sejam abusadores, né? Mas assim, a gente tem um número alto de abusos que acontecem dessa forma, né? São pessoas que têm essa inteligência aí um pouco acima da média, justamente para conseguir seduzir todo mundo e abusar dessa criança sem que ninguém seja pego, né? Inclusive, acho que a gente podia até falar também sobre qual que é essa dinâmica do abuso, explicar como é que funciona, né? Como que o abusador chega, o que ele faz, falar um pouquinho sobre segredo e tudo mais. Pode explicar para gente, é bem bacana. E é interessante, assim, a gente não vê dessa forma. Acho que mais importante é lembrar que, assim, a maioria, acho que 90%, né, Cibele, acontece com pessoas conhecidas, né? E normalmente ainda dentro de casa. Então, 10% acontece com pessoas de fora. Então, assim, né, desconhecidos, que vai ser aquele abusador que por uma oportunidade, que é aquela coisa que todo mundo faz, deixou a criança sozinha no banheiro, foi em tal lugar, estava escuro, estava sozinho, foi na casa de não sei o quê, então é uma oportunidade. Isso é 10% dos abusos que acontecem assim. A maior parte acontece com pessoas próximas, conhecidas, e a maioria dentro da própria família. Então, tios, pais, avós, né? Então, por isso, a dinâmica que você vai colocar é porque ela está ali porque são pessoas próximas que têm essa proximidade com a criança, né? Sim, assim, Dani, e uma coisa importante é que quando a gente fala desses 10% que você comentou, né, que normalmente são casos esporádicos, né, então é isso, né, a criança estava na rua, o abusador pegou a criança, abusou dela, né. Essas situações, além de elas serem a minoria, elas são situações que são pontuais
Então a criança, ela consegue se ver como uma vítima, ela entende que aquilo que aconteceu foi uma violação, né, do corpo dela, ela se vê como uma vítima. Normalmente é um abuso que é mais violento, então para que o abusador consiga, né, pegar a criança nesse momento, é mais violento e ele acontece uma vez só. E é aquilo, né? Se a criança chega e fala assim, olha, aquele moço ali, ele abusou de mim, né? Todo mundo vai acreditar nela, todo mundo vai sair correndo atrás dessa pessoa. Quando a gente fala do abuso intrafamiliar, que é a maioria dos casos, né, que está 90% dos casos, ele normalmente não é violento, né? Normalmente ele é um abuso que ele vai acontecendo de forma... Existe uma sedução, né? Para que aquele abusador consiga que a criança faça, né? Satisfaça ali os seus desejos sexuais. Então tem toda uma sedução que começa com a família. Então primeiro o abusador ele começa seduzindo a família, né? Ganhando a confiança daquela família. Depois é que ele vai começar a seduzir essa criança, né? Normalmente, esse abusador ele tem uma imagem muito boa, uma imagem social muito boa, né? Ele é uma pessoa que ajuda todo mundo, que é muito bacana, né? Que está sempre ali disponível para aquela família. A criança, ela é difícil, ela demora para se ver como uma vítima, né? Porque todo esse processo de sedução da criança vai fazendo com que ela se sinta culpada também por esse abuso, porque ela, de certa forma, quis, né, esse abuso, porque ela foi seduzida. O abusador, ele vai usando aquela coisa de, nossa, mas olha como isso é legal, mas você também quer. Mas olha como é gostoso, né? Normalmente, muitas vezes, a criança sente prazer também naquele abuso. E isso deixa ela extremamente confusa, né? Ela se sente culpada porque ela sente prazer por aquilo, ela demora a perceber que aquilo é uma situação abusiva. Às vezes a criança só percebe que é abusiva quando ela conversa com coleguinhas, quando ela dorme na casa de outro amiguinho e vê que não é assim, né, que a família trata. Quando na escola aborda o assunto da educação sexual e ela começa a perceber, opa, mas isso está acontecendo comigo, né? Então, normalmente, tem todo um processo ali para envolver essa criança, envolver essa família. Muitas vezes o abusador começa a inventar mentirinhas sobre aquela criança para a família, né? Para ir descredenciando essa criança, para que se um momento ela contar que ela foi abusada, a família vai desconfiar, porque ela é mentirosa, ela mente bastante. Né? Ele vai começando a plantar essas mentirinhas ali dentro da família, né? Para que a criança comece a ficar descredenciada. E aí, se em algum momento ela pensar em contar, a família pode ser que não acredite. Né? Principalmente diante dessa imagem do abusador, que normalmente é um cara muito bacana, é alguém muito legal. E aí quando a criança conta, pensa, imagina, mas ele não faria isso. Né? É fácil a gente enxergar lá o vizinho lá longe, né, não sei das quantas, mas aqui do lado, né, o meu vizinho, o meu pai, né, o meu irmão, a gente não consegue imaginar isso, né, porque é uma pessoa que a gente acha que é alguém de confiança. E aí é que está o grande perigo. Porque quando a gente pergunta para os pais, mas você acha que seus filhos estão protegidos do abuso sexual? A proteção que esses pais imaginam é essa que você falou. Mas eu falo para ele não falar com estranhos, eu falo para ele não ir no banheiro público, né? Essa é a proteção, que na verdade é importante também, claro, né? Protege essa criança, mas existe um perigo muito maior que normalmente está muito perto da gente, né? E a gente não consegue perceber, né? Sim, exatamente. E uma coisa que também foi perguntado na nossa caixinha a respeito dos como que a gente percebe que está acontecendo alguma coisa. Se tem algum tipo de sinal que a criança dá, se ela fala, né? Aí vai um pouquinho do que você falou, vou te falar de um sinal, aí eu deixo você falar os outros, mas um sinal é a criança falar, né? E muitas vezes é o que você falou, né? Se a criança falou, aí eu vou desacreditar. Gente, isso é um sinal, é um sinal de grande valor que a gente chama, né? É um dos principais sinais. É a mesma coisa que encontrar uma calcinha ou uma cueca manchada. Ele está no mesmo nível. Então, assim, por mais inventiva que as crianças sejam, porque assim, eu tenho um filho de 7 anos também.
Então, nossa, inventa muito, é uma fantasia, eu fiz isso, eu encontrei não sei quem, assim, é muita fantasia. Mas se a criança chega e conta uma coisa estranha, fala assim, onde que ouviu isso? Pelo menos alguma coisa a gente tem que ir Sim. atrás, tá? Então, assim, como grande valor, então, né, a criança falar é o principal, nunca desacreditar quando a criança chega e fala, né? E sempre atrás do que está acontecendo. E aí temos outros sinais também que às vezes as pessoas ignoram. Fala pra gente. Isso. Uma coisa que você falou, Dani, que é muito Eu vou importante, é buscar um assim. negocinho para tentar melhorar aqui o vídeo, tá bom? Ó, um segundo, tô te ouvindo. Mas pode Ah, dizer, tá tá bom. bom? Uma coisa que eu acho muito importante, que é isso que você comentou, que assim, as crianças, elas fantasiam, né? A criança, ela dificilmente ela vai inventar algo que ela não tenha visto, que ela não tenha ouvido falar, que de alguma forma ela não teve contato, né? Então, assim, as crianças, elas fantasiam em cima do que elas já vivenciaram. Né? Então, se uma criança chega, a criança dificilmente vai contar de uma forma tão categórica. Né? Normalmente ela fala de formas muito sutis, né? Ela joga às vezes algumas informações, que é isso que você falou. Se é algo que não é normal, que não é do universo de uma criança, a gente precisa investigar o que, que é. Né? Por exemplo, até dando um exemplo, que eu tive um caso de uma criança que falou para a mamãe: ai, mamãe, a gente precisa falar pro tio, né? Para ele cortar a unha quando ele põe a mão no meu bumbum, porque machuca. Então, assim, é um tipo de coisa que a criança ela não tem como inventar sobre isso se em algum momento ela não tiver vivido algo, né, nesse sentido. Então, sempre tem alguma coisa ali estranha que não faz parte do universo dela. E uma coisa muito importante é que a fala da criança, ela já serve para a gente fazer uma denúncia. Né? Quando a gente me diz assim, o que eu preciso para fazer uma denúncia? Se a criança disse, a gente já pode denunciar. A gente não precisa esperar ter indícios tão claros, né? Assim, físicos, por exemplo. Você não precisa de indícios físicos. Se a criança relatou, a gente já pode fazer uma denúncia. Aí a gente está falando do maior, assim, sinal de abuso, né? Quando uma criança faz essa denúncia. Quando a criança te conta alguma coisa. Mas tem uma série de coisas que a gente pode ficar avaliando ali naquela criança, né? Por exemplo, isso que você falou, quando a criança começa a aparecer com a roupa, né, calcinha ou cueca, suja, né, manchada de sangue de repente, né, se tem alguma fissura nos genitais, que aí a gente considera sinais de grande valor, né, se existe uma fissura, se existe uma doença, por exemplo, né, uma infecção sexualmente transmissível, são sinais de grande valor, né. Mas existem outros sinais que podem ser abuso, que também podem estar que aquela criança esteja passando. Então, por exemplo, quando a criança ela começa a temer muito uma pessoa em especial, né? Ela nunca quer abraçar aquela pessoa, nunca quer beijar aquela pessoa, ou o contrário também. Às vezes a gente não sabe como se dá essa relação de abuso. Às vezes a criança quer sempre estar com aquela pessoa, só com aquela pessoa, né? Quer estar sozinha com aquela pessoa. A gente precisa desconfiar. Quando a criança começa a perder o controle, né, do xixi, né, ela já estava conseguindo controlar bem ali, né, de fazer xixi na hora certa, de fazer cocô na hora certa, e de repente ela começa a perder esses controles, né, desses esfínteres. É uma coisa que a gente precisa ficar de olho. A criança que às vezes vai muito bem na escola, de repente ela começa a ir muito mal na escola. A gente precisa investigar, como eu disse, pode não ser abuso, mas também pode ser. A gente precisa, assim, alguma coisa não está bem com aquela criança, né? Então a gente Investigar, né? precisa Não pode entender o que ignorar é. nenhum sinal, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso, a criança que começa a ficar mais retraída, às vezes era uma criança que era muito espontânea, de repente ela começa a ficar mais retraída, começa a ter, às vezes, atitudes sexuais, né, digamos assim, que não são apropriadas para a idade. E isso a gente consegue observar muito bem nas brincadeiras. Né? Observar as crianças brincando é uma ferramenta maravilhosa para a gente conseguir perceber assim, o que elas estão aprendendo do mundo. Né? Quando a gente vê a criança brincando, a gente consegue ver os valores que a gente transmite para ela nessas brincadeiras. A gente consegue ver uma série de coisas, inclusive
se existe alguma situação abusiva. A forma como a criança brinca, né, desenhos, às vezes nos próprios desenhos a criança relata ali, a gente consegue perceber alguma coisa estranha naqueles desenhos. Então, assim, tudo, se a gente consegue estar atento àquela criança, tudo de diferente que começar a acontecer, né, uma criança que era de um jeito e começou a ficar de outro, a gente precisa avaliar. Pode ser uma série de coisas e também pode ser um abuso sexual. Então é bem importante a gente prestar atenção assim, em tudo que está acontecendo na vida daquela criança, porque se existe um abuso, é muito difícil uma criança que não dê algum indício, né, que de alguma forma não manifeste que ela está sofrendo abuso. Né? Eu brinco sempre, eu digo sempre que assim, é muito difícil a gente ficar caçando o abusador. Né? Assim, é uma coisa que a gente vai ficando doido, né? Porque você fica, todo mundo pode ser um abusador, né? Às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas fulano é uma pessoa de confiança, eu confio nele, né? E aí eu sempre digo assim, mas você conhece todos os desejos mais profundos sexuais dessa pessoa? Às vezes nem a gente sabe profundos, né? A gente não consegue saber os desejos do nosso marido, por exemplo, que está ali do lado. Eu não sei quais são os desejos mais profundos dele, os desejos sexuais dele, né? A gente não consegue ter acesso a essa informação, né? Então, se a gente for ficar caçando nas pessoas, né? Aquele pode ser um abusador, então melhor não deixar meu filho com essa pessoa. A gente enlouquece, né? Porque a criança ela vai ter acesso a muitas pessoas. Então a gente precisa estar atento à criança. A gente precisa tornar essa criança um fator de proteção, né? Porque é ela que vai dar pra gente alguma informação se tiver acontecendo alguma situação abusiva. Mas eu acho que a gente tem que estar. É importante saber dessa possibilidade, dessa vulnerabilidade, para conseguir prestar atenção nisso. Porque se você se acha Sim. totalmente distante dessa realidade, o que vai acontecer? Você não, mesmo quando aparecer, você não vai perceber, né? Os pais não vão perceber. Então tem que estar sempre ligado que pode acontecer. Aí a gente consegue enxergar. Porque se a pessoa acha que aquilo nunca vai acontecer, não consegue enxergar nem esses sinais. Né? O Dani, eu faço um workshop, né, para pais, que chama Criança Blindada, né, que fala sobre os 15 fatores de proteção do abuso sexual. E eu sempre digo que, assim, nenhuma criança está 100% protegida do abuso. Eu digo que é como uma casa, né, eu moro numa casa que tem cerca elétrica, tem câmera de segurança, né, tem o guardinha ali que sonda a região, então assim, a gente tenta se cercar de todas as formas para que não entre um ladrão na minha casa. Que isso não garante, não me deixa 100% segura de que, olha, ninguém nunca vai entrar. Né? Porque a hora que eu abrir o portão ali, de repente, pode ser que alguém me aborde. Né? Pode ser que alguém consiga pular a cerca, né? Pular o muro. Então, nenhuma criança está 100% protegida. A gente consegue, sim, subir esses muros em torno dessa criança, né? Fazer com que essa criança se torne menos vulnerável ao abuso, né? Mas a gente não consegue garantir que nenhuma criança esteja 100% protegida do abuso. Quando a gente tem essa impressão, quando a gente tem essa confiança de que não, meu filho está 100% protegido, é a hora que a gente abaixa a guarda, né? E aí é a hora que um abusador pode tranquilamente abordar essa criança e a gente não vai nem perceber, porque a gente está ali na nossa segurança de que está tudo bem e eu sei exatamente o que acontece com o meu filho. Então é bem importante isso que você falou, enxergar realmente que isso é um problema. A gente sabe hoje que em torno de 20% das crianças e adolescentes, né, até os 17 anos, vão ter alguma experiência de abuso sexual. Então é muito sério, é um número muito alto, né? Se a gente pensar que numa sala, né, de infantil, pelo menos 2 crianças ali vão passar por uma situação abusiva, né? Então, se a gente não enxergar isso como um problema, né, ele vai continuar acontecendo, né? Eu brinco que é a estratégia do avestruz, né? Você enfia a cabeça ali embaixo e acha que tá tudo bem, isso não impede que aconteça, né? A gente só não fica sabendo. Sim, sim. Aqui veio uma pergunta interessante, eu vou até pegar ela agora aqui, ó. Como lidar com a suspeita de abuso sexual infantil quando a família está envolvida na agressão e na convivência? Quer dizer, quando Então, isso é bem... fora, né, na verdade. Isso é bem comum, assim, né? A família
aquilo, não querer enxergar, às vezes, esse problema. A gente pode fazer uma denúncia anônima, né? Se existe qualquer desconfiança de que uma criança esteja sofrendo abuso, a gente pode fazer uma denúncia anônima. A gente pode denunciar pelo Conselho Tutelar, a gente pode ligar no Disque 100, né? Isso não significa que a gente está usando ninguém. A gente faz uma denúncia que é como se a gente estivesse dizendo assim, ó, dá uma olhada lá, ó, dá uma sondada que tem alguma coisa estranha. Né? Então a gente não está acusando ninguém, a gente só está dizendo, ó, vai ali checar, que tem alguma coisa esquisita. Né? E aí o Conselho Tutelar vai lá, vai checar o que está acontecendo com aquela criança, e se tiver uma situação abusiva que puder ser identificada, né? Porque isso é muito difícil também quando a gente fala da conivência da família, né? Porque muitas vezes é isso, assim, o abusador ele é tão estratégico, tem até essa estimativa de que o abusador, até ele ser pego, ele já abusou em torno de 26 crianças, né? Um número extremamente alto. Então, justamente por conta de todas essas estratégias que ele usa, e aí muitas vezes a gente faz a denúncia, a criança vai, faz o exame, conversa com a criança, e muitas vezes não consegue descobrir, né, que realmente a gente não consegue acusar efetivamente, porque às vezes não encontra provas suficientes, a própria criança às vezes não relata, porque normalmente a situação de abuso sempre envolve aquele pacto do silêncio, né, que é quando o abusador consegue chegar nesse momento de garantir que a criança não vai contar, né, e muitas vezes também a criança se retrata, às vezes ela conta, e aí ela percebe tudo o que vai acontecer, porque sempre tem uma ameaça. Né? O abusador ele sempre ameaça a criança de alguma forma, seja, eu vou matar sua mãe, eu vou matar... Às vezes até chega a matar um bichinho de estimação da criança para dizer, olha, tá vendo? Isso vai acontecer pior, né? Então tem toda essa questão que muitas vezes faz com que a criança se retrate, né? E diga, não, acho que eu me enganei, né? E aí quando ela não tem a família dando esse suporte, é muito mais difícil, né? Porque quando a gente tem uma família que está ali enxergando a criança, normalmente, mesmo que a gente não tenha provas suficientes para acusar esse abusador, a família consegue tirar a criança dessa situação abusiva, né? Agora, quando a gente tem a família ali envolvida, normalmente é mais difícil. Mas ainda assim, a escola, principalmente, tem um papel fundamental na prevenção do abuso sexual, né? Por isso que é tão importante, é tão fundamental que a gente tenha educação sexual dentro das escolas, né? Porque a grande maioria das denúncias vem da escola, né? Normalmente a escola é quem percebe que aquela criança está passando por uma situação abusiva. Né? Então, quanto mais a gente conseguir ter informações dentro da escola para fazer com que essas crianças percebam, né, que elas estão passando por uma situação de abuso, fica muito mais fácil, né, da gente identificar e da gente denunciar. Né? Porque a escola pode fazer essa denúncia, né? A escola que está ali com a criança no dia a dia pode fazer essa denúncia, quando a gente tem uma família que é conivente, né, no caso. Uhum. Também perguntaram, inclusive, né, tem a ver com isso, por que tem que ter educação fora da família? Por que também é importante ter uma educação sexual fora da família? Né? Além dessa questão... além dessa questão do abuso, que eu acho que já é mais do que suficiente, né, para que a gente lute por isso, né, para que a gente efetivamente tenha, né, não fique só no papel que a educação sexual acontece na escola, mas para a gente conseguir entender que assim, o papel da escola é completamente diferente do papel da família quando a gente fala de educação sexual. Né? A família, ela tem valores que são muito específicos, né? Ela tem uma cultura que é ali só dela, né? Tem uma série de coisas, tem uma relação afetiva com aquela criança. Né? É muito diferente de quando a gente fala da escola. A escola tem um papel informativo. Né? A escola tem o papel de criar um cidadão, né, que vai saber conviver naquela sociedade. A escola normalmente é multicultural, então ela traz várias culturas diferentes, né? A criança não fica só naquela bolha ali da família, ela consegue enxergar essas outras culturas, esses outros valores, inclusive, né? Então são informações completamente diferentes, formas de transmitir essas informações que são muito diferentes. Né? A gente cria, na família a gente cria uma pessoa de bem, né? Uma pessoa que vai de repente perpetuar aquilo que aquela família já faz, né? Na escola não, a gente cria um cidadão, né? É diferente, ele tem um papel ali naquela sociedade que é muito diferente da família. Né? Então são duas formas assim, complementares,
né, de se Sim, falar de educação sexual. sim. E que ambas são fundamentais, né? Toda criança deveria ter acesso à informação de qualidade, né, quando a gente fala de educação sexual. Só que assim, é difícil porque as pessoas que estão lá, os professores também não estão preparados, porque também não tiveram essa educação sexual, os Sim, pais não estão preparados porque não tiveram. Então, em algum momento, isso teria que começar. Então, a importância também de se começar isso nas escolas é para as futuras gerações não serem como a nossa geração, que exatamente. simplesmente, né, não, na escola a gente praticamente não teve nada, né, gente? Não, Dani, eu brinco que assim, eu lembro até hoje da educação sexual que eu tive na escola, né? Eu lembro que eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, e aí a professora colocou pra gente assistir, eu não sei se você deve ter assistido, Cristiane F., 12 anos, drogada e Sim, prostituída. sim, é A verdade. gente assistiu esse filme e depois a gente viu naqueles slideshows, assim, né, todas as doenças venéreas e aqueles pintos horrorosos, todos cheios de bolhas, né? E aquelas coisas assim, que era quase que assim, olha, se você transar, você morre. Era quase essa a mensagem que a gente recebia. Então, a Morre, escola, as meninas ficam normalmente, grávidas, né? Morre ou fica fica grávida. grávida, é isso, fica grávida. Então, assim, a escola tenta educar pelo medo, né? Tenta trazer uma educação sexual pelo medo, que não funciona. Né? Quando a gente tenta educar pelo medo, não funciona. A gente precisa trazer informação de qualidade mais do que isso. Normalmente, eu tenho feito, comecei, né, a fazer um trabalho com adolescentes agora, e o que eles me relatam é assim, eu tive uma aula de reprodução, e que a gente falou de DST, né, que ainda usam esse É termo tudo DST junto, é e não reprodução mais IST. DST numa aula só. Isso, é isso. Então, assim, o que o adolescente realmente quer saber, né, que é sobre as emoções, sobre a ansiedade, sobre os sentimentos que vêm junto, né, quando a gente fala de relação sexual, é isso que eles querem saber, né? Isso a gente não fala, né? Isso normalmente a escola não traz, porque ainda tem esse tabu enorme. É um grande problema na escola. Por isso que você comentou, os professores não têm esse preparo. Eu pergunto sempre para os pedagogos, né, que fazem às vezes o curso comigo, ou mesmo psicólogos, né, como que é, como que foi na sua faculdade? Você teve conteúdo de sexualidade? A grande maioria não teve conteúdo satisfatório, né, de sexualidade. Então é isso que você falou, já não tem a formação pessoal, né, não teve em casa uma educação sexual. Na formação, né, no curso ali da faculdade que fez para estar ali naquela posição, também não tem. Então você tem que ficar buscando fora essas informações, né, para poder lidar com essas crianças, com esses adolescentes, e mais ainda, você tem que lidar com a família. Porque existe um tabu enorme da parte da família quando a escola traz esse tema, né? É quase que aquilo, não, mas né, como se a escola fosse, né, quem é você para trazer esse tema aí para os meus Sim, filhos, né? sim. Normalmente as escolas enfrentam um baita tabu quando alguma coisa relacionada à sexualidade acaba aparecendo e eles trazem para os pais, né, e conversam com as crianças a respeito. Uhum. Então, a gente tem um tabu enorme aí para quebrar quando a gente fala Sim. de educação sexual, mas que é urgente, assim, é para ontem a gente começar a fazer isso, porque é um absurdo que a gente ainda tem esse número tão alto, né, de crianças passando por situações abusivas. E detalhe, esses números que a gente tem são os dados que são notificados, né? A gente estima aí que quando os casos são intrafamiliares, menos de 2%, né, são notificados. Então, é muito complicado, E a assim, é um família problema urgente, assim, a gente... procura esconder, né? Assim, ou resolver Também, ali dentro. quando a Nossa, família mas é só sabe, viu, dentro da Dani? família. Sim, isso quando vem à Quando tona. sabe, porque assim, eu tenho recebido muitas mulheres que, assim, 40, 50 anos, que me falam assim, minha mãe até hoje não sabe que eu sofri abuso, né? Muitas mulheres, porque é isso, passa a infância, né? Aí quando identifica que passou por aquela situação, né? Quando consegue perceber, porque tem mulheres que só vão perceber que viveram uma situação, mulheres e homens também, né? A gente fala muito de mulher, mas homens também sofrem abuso, né? Sim. E aí só vão perceber isso na vida adulta. E aí às vezes acha, mas já passou muito tempo e deixa pra lá e nunca informa, né? Os cuidadores. E aí a gente tem um problema enorme, porque normalmente
o abuso ele é transgeracional, então aquela pessoa que abusou vai continuar abusando, enquanto ninguém fizer uma denúncia, esse abusador vai continuar abusando, né? Hoje a gente já tem a lei, né, que é a Joana Maranhão, que hoje começa a prescrever o abuso a partir dos 18 anos. Então, depois que a pessoa faz 18 anos, ela tem até os 38 para denunciar, né? E às vezes a gente pensa, não, passou muito tempo, não tem por que fazer essa denúncia. Né? Mas é extremamente importante, porque talvez para você, né? Primeiro porque eu acho que abusar denunciar é quase que curativo, assim, é muito importante fazer essa denúncia nesse sentido, mas também porque você evita que outras crianças também passem por situações abusivas, né? Já que a gente já sabe que a chance dessa pessoa continuar abusando é muito grande, né? Sim, e também uma coisa que as pessoas têm dúvida, assim, toda pessoa que foi abusada, ela vai se tornar um abusador? E, na verdade, assim, normalmente, todo abusador foi abusado, mas nem toda pessoa que foi abusada se tornará um abusador. Cabe também essa denúncia, a gente, né, cortar isso, né? A pessoa conseguir ter um atendimento depois, conseguir se tratar, né? Depois disso. Porque Sim. Isso vai passando, né? Na verdade, Dani, assim, a gente já sabe hoje que assim, mais de 70% das pessoas que sofreram abuso, elas não vão reproduzir esse abuso. Né? Até porque, se não fosse assim, a gente ia ter muito mais mulheres abusando. Né? Porque as mulheres acabam sofrendo muito mais abuso do que os homens. Né? Cerca de 75% aí dos abusos são mulheres. Né? São meninas, né, que abusam. Mas a gente já sabe que meninos também são abusados. Então, quando a gente fala sobre dessa questão, a gente sabe que assim, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que passaram por uma situação abusiva, elas vão conseguir de alguma forma ressignificar esse abuso e não vão abusar, né, de outras pessoas. Mas todo abusador normalmente tem um histórico de violência. Às vezes nem é uma violência sexual, mas tem um histórico de violência na infância. Né? E aí, assim, é até difícil a gente falar isso, mas é muito difícil um abusador parar de abusar. Né? Normalmente, um abusador que abusou uma vez, normalmente ele, né, a chance dele ter reincidência, exatamente, né, é muito grande. Então, por isso que é tão importante fazer essa denúncia. A gente precisa romper, né, esse ciclo aí do abuso, né? Nós temos 12 minutos, aí eu acho que vai dar para encaixar aqui. Ai, como passa rápido! Não falou, tem uma pergunta aqui muito importante. Qual a idade da criança que pode aprender educação sexual? Eu acho que você já pode aproveitar e a gente começar a falar sobre as estratégias, né? São várias estratégias para que a criança consiga, né, se defender desse tipo de abuso, mas a partir de qual idade, né? Tá, então, na verdade, assim, é importante a gente entender que a educação sexual, ela é principalmente um processo informal, né? A gente educa sexualmente o tempo inteiro, né? Desde que essa criança está na barriga. Então, quando a forma como a gente lida com essa criança, o toque, né? O jeito como a gente dá carinho para ela ou não dá carinho, né? A forma como a gente lida com os sentimentos dessa criança, tudo isso já é educação sexual. Né? E esse processo informal, que normalmente ele se dá muito mais pelo exemplo, né, pelo cotidiano ali da família, ele é o que mais educa. Né? Ele educa muito mais do que quando a gente tem um processo formal, que senta ali a criança na frente do professor e explica ali na lousa. Né? Esse processo informal ele educa muito mais. E a gente consegue fazer isso desde sempre, né? Desde bebezinho, quando a gente troca a fralda da criança, a forma como a gente lida com as partes íntimas da criança no momento de trocar a fralda. Tudo isso a gente já está transmitindo uma mensagem para aquela criança. Né? A gente já está ensinando ali para ela sobre como pode ser, o que pode ser feito, como ela pode ser tratada, como ela não pode ser tratada. Tudo isso a gente já está ensinando desde bebê. Né? É claro que um bebê não consegue se defender de um abuso sexual. Né? A gente não consegue, ele não consegue falar. Né? Mas até os bebês muitas vezes dão também indícios, né, de quando estão passando por uma situação abusiva. Agora, falar sobre prevenção, né, sobre a educação sexual, a gente consegue fazer desde, assim, a criança crescer um pouquinho mais, na hora do banho a gente já consegue ir passando essas informações. Por mais que a gente ache, ela não vai entender,
ela entende tudo. A criança, ela aprende a falar observando os adultos falando. Então, quando a gente coloca isso no dia a dia, assim, o grande erro dos pais, quando a gente fala de educação sexual, é esperar um momento para começar. Ah, eu vou esperar meu filho ter 3 anos para fazer educação sexual com ele. É muito difícil a gente fazer isso, né? É claro que, assim, existem alguns temas que têm idades para que a gente entre nesses assuntos, e dependendo da idade, a gente vai falar de uma forma, né? Quando tiver maior, a gente vai falar de outra. Eu até fiz um e-book, né? É gratuito, tem lá no meu site, se alguém entrar lá no meu Instagram, consegue baixar pelo link, que eu chamei de Perguntas Cabeludas e Como Respondê-las. Esse e-book, ele diz mais ou menos assim, olha, o que a gente consegue falar quando a criança pergunta, né, sobre sexualidade, o que é bacana a gente falar de acordo com a idade, né, o que a gente tem que levar em consideração para responder essa criança. Mas isso não significa que a educação sexual tem que começar quando ela pergunta, né? Eu sempre brinco que assim, eu não espero meu filho perguntar que horas ele vai arrumar a cama para eu ensinar que ele tem que arrumar a cama. Né? Eu não espero ele perguntar se ele tem que escovar os dentes, né? A educação parte da gente. Tem criança que não pergunta, nunca. Exatamente, muitas crianças não vão perguntar. Aliás, se a criança sentir que dentro de casa ela não tem abertura para esse tema, se esse é um tema que nunca surgiu dentro de casa, é muito difícil que a criança pergunte. Porque a sexualidade, ela é tão rodeada de tabus que quando a gente... Eu digo assim, a gente fala mais de sexualidade quando a gente não fala. Né? Porque quanto mais você não toca nesse assunto, a criança ela vai sentindo no ar que aquele tema é incômodo. Né? Por isso que é tão importante para os pais olharem primeiro para a própria sexualidade. Né? Porque se você tentar passar para o seu filho uma imagem de que é supernatural e tentar falar com ele sobre esse tema de uma forma natural e transparente, quando isso é extremamente incômodo para você, quando você tem uma série de questões com a sua sexualidade, a criança percebe. Né? As crianças, elas são detetives emocionais, elas sentem quando algum assunto não é legal, quando falar sobre isso não é bacana, quando os pais estão meio brigados. Né? Você pode tentar esconder da criança, a criança sente. Né? Então, para começar a falar sobre esse tema de uma forma adequada com os filhos, né? Começar a educar sexualmente de forma adequada, a gente precisa primeiro olhar para dentro, olhar para a nossa própria sexualidade. Né? Só assim a gente vai conseguir transmitir uma mensagem positiva para essa criança quando a gente fala sobre esse tema. E aí isso vale também para abuso sexual, viu, Dani? Porque assim, como até o post que você colocou hoje, né? Que assim, da pessoa me falar, minha mãe falava, né? Que ninguém podia mexer nas minhas partes íntimas. Eu sabia o que ela queria saber, mas eu não tinha coragem de contar para ela. Né? Porque não basta a gente só falar isso, a gente precisa realmente ter um canal aberto com aquela criança sobre esses temas, entender essas estratégias desses abusadores, para que a gente possa mostrar para essa criança como que ela consegue identificar. Tem pais que têm muito medo de falar assim, não vou falar para meu filho que existe abuso sexual, eu vou tirar a inocência dele, né? A criança tem que saber. Ela tem que saber que existe abuso sexual, né? Que isso pode acontecer, e se acontecer, pode acontecer assim, assim, assado, e ela precisa contar para a mãe. Né? É óbvio que a gente não vai entrar em detalhes sórdidos ali do abuso sexual, mas assim, ela tem que saber, né, que quando um adulto quiser fazer algo com ela, né, e aí vale a gente não falar só de região íntima, de tocar em partes íntimas, né, porque normalmente não é por aí que o abusador entra. Né? Normalmente ele vai toda uma sedução antes, né? De, nossa, mas faz um carinho. Poxa vida, eu sou tão legal com você, eu te dou brinquedo, eu te dou presente, né? Você não pode me fazer um carinho, né? Tem todo um jogo ali, né? De sedução daquela criança. Então, se a gente não mostra para ela, né? Que isso pode acontecer, que isso pode ser uma situação abusiva, né? Ela não vai saber identificar, né? Então, é muito importante que a gente aumente aí, né, esse discurso, né, a gente ficar só nesse, ninguém pode tocar nas suas partes, mas não fale com estranho, previne muito pouco, né? As estratégias que podem ser não ensinadas, as estratégias que existem, né, para a criança poder se proteger, a maioria delas,
não fala, olha, existe abuso, né? A maioria delas é realmente Sim, a intimidade com a família, é a autoestima da criança, né? Melhorar a sim. autoestima da criança. Então, está muito mais ligado ao relacionamento e à afetividade dentro da família do que necessariamente ficar falando sobre partes sexuais, abuso Sim, sexual. É muito mais uma proteção, né? Como se fosse uma couraça ali para a criança, né? Na hora que ela se vir frente a um abusador, ela vai falar, né, poder falar, poxa, mas isso não é correto, né? Não é assim que uhum, me tratam. Eu não sou obrigada a fazer nada assim. Opa, vou falar com alguém, né? exatamente. Se Até trata de porque tem duas, respeito, né? Hum. sim, tem duas coisas muito importantes, né, disso que você falou. A primeira é que, assim, não necessariamente para o abuso sexual, para a gente caracterizar abuso sexual, precisa ter o contato com as partes íntimas da criança. Né? Uhum. Muitas vezes o abusador colocar uma pornografia para a criança assistir já é caracterizado um abuso sexual. Já pode trazer para essa criança uma série de traumas, né, de questões ali relacionadas à sexualidade, porque ela teve acesso a um conteúdo completamente inadequado à idade dela. Né? Por isso que existe tanto abuso sexual pela internet. Né? Então, não é necessário que o abusador toque nas partes íntimas ou Ele pode faça a criança tocar mostrar, né? nas Ele partes pode íntimas se dele. mostrar ou pedir para a criança se mostrar também. Gente, olha o perigo. Sim. Não, assim, abuso sexual, ele abrange muito mais, né, do que alguém tocar nas suas partes íntimas, né? Então, é importante a gente entender isso, né? E outra coisa que eu acho importante a gente falar é que, assim, o abusador, ele é muito estratégico. Então, normalmente, ele vai buscar crianças. Só para a gente entender assim, a relação. Eu sei que a gente tem pouquinho tempo, eu vou tentar falar rapidinho, mas o abuso sexual ele é muito mais caracterizado pela relação de poder. Então, isso também é importante a gente entender. Duas crianças da mesma idade, com a mesma condição mental, social e tudo mais, a gente não considera isso um abuso sexual. O abuso está sempre nessas relações de poder. Né? Então, normalmente é um adulto com uma criança, né? Ou alguém, às vezes até na mesma idade, se a gente falar de, sei lá, adolescente, né? Mas às vezes é um adolescente que tem uma classe social diferente, aí pode persuadir por conta disso, né? Esse adolescente também a gente pode caracterizar abuso sexual. Então, o abusador, normalmente, ele vai buscar crianças que são mais vulneráveis, né? Ele não quer ser pego. Então, ele vai tentar buscar crianças que, de alguma forma, possam garantir para ele que ela não vai contar. Ou que não vai ter alguém que vai identificar que aquilo pode ser uma situação abusiva. Então, quando a gente fortalece essa criança, quando ela tem uma autoestima boa, né? Nesse workshop, né, do Criança Blindada, a gente fala de 15 fatores de proteção. Né? São 15 fatores que a gente trabalha nessa criança para deixar ela mais fortalecida, para que ela consiga blindar as investidas de um abusador. Né? Que ela consiga perceber ali que tem algo diferente e já consegue parar aquilo ali. E aí esse abusador, infelizmente, vai buscar uma outra criança que esteja menos vulnerável. Né? Então, é importante que a gente entenda que é essa relação de poder ali que acontece no abuso que faz com que a criança muitas vezes consiga ser persuadida porque ela não tem essa informação, ela não tem esse conteúdo que parte da família, então fica muito fácil, né, É, do abusador identificar, né? como a gente falou no começo, ela Perceber está isso. mais vulnerável ainda, né? Já é vulnerável, ela está mais ainda, está fraquinha, né? Ele vai Sim, sim, tá acabando, exatamente. amiga. Ai, que rápido. Gente, passa muito rápido isso. Passa muito rápido. É que a gente, olha, eu falo muito, né? Você sabe. Uhum. Então eu começo a falar aqui, eu falo, meu Deus, já. Tem tanta coisa que a gente quer falar Então, sobre esse assunto, né? gente, Porque é muito é assunto, tão assim. carente. Deu só um pouquinho, eu acho que serve para. É um primeiro alerta, tá? Para quem ainda não estava preocupado, ou tem alguém na família que não está preocupado, passem para frente esse tipo de informação. É muito importante, né? Então, vamos sair dessa coisa de é educação sexual para criança. Não, gente, é uma blindagem para as crianças estarem fortalecidas para quando elas se virem à frente de um abusador, elas poderem perceber o quanto aquilo é estranho, ou aquilo não é certo, ou não é para elas, ou está incomodando, e elas possam saber que elas, Uhum. né, vão ter alguém para quem falar, para onde correr, mas que elas têm que dar um basta naquilo.
tá? E aí... Exatamente. E mais do que isso, né, Dani? Eu não sei se a gente tem tempo, desculpa, mas você mesmo, né, você atende mulheres, né? E assim, quantas coisas não chegam na vida adulta que foram questões de educação sexual, né? Mal, assim, uma péssima educação sexual na infância. Uhum. Né? Então, se a gente conseguir trabalhar isso na infância, a gente consegue ter mulheres muito mais, né, bem resolvidas nesse sentido, né, da própria Dá uma sexualidade na vida geração, a gente adulta. está começando um passinho aí, né? E Então, quer se despedir um minutinho? eu quero. Primeiro, quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. Eu sou sua fã, você sabe. Para mim é uma puta honra estar aqui. Primeiro falando com você e depois nesse perfil tão lindo que eu amo. Eu queria falar, quem quiser, né, mais informações para entrar lá no meu Instagram. Vai ter uma turma agora do Workshop Criança Blindada, dia 22 e 23 de agosto. Então entra lá no perfil, tem lá tudo direitinho para se inscrever. Participe, é bem legal. São 2 dias de muito conteúdo, muita informação sobre isso. E, enfim, estou super à disposição. Quem quiser falar mais a respeito, eu estou com o canal aberto aí. E obrigada pelo convite mais uma vez. Foi Eu que muito agradeço. gostoso estar aqui com você. A gente começou essa semana, né, da invasão orgástica aqui no meu Clitóris Minhas Regras muito bem, né? Aí agora é só para frente, aí vocês acompanham. Primeira vez aqui, olha, com a Priscila. Muito obrigada, Pri. Tá? Desculpa se eu fiquei meio metade ou não, mas tudo é novo. Como eu falei, acho que deu para aproveitar, deu certo. Muito obrigada, Pri. Muito obrigado, Gaia. Muito obrigada ao meu Clitóris Minhas Regras, Cibele. E a gente se vê durante essa semana. Tchau, tchau. Tchau, Dan. Obrigada. Obrigada a todo mundo aí.